da execução para a entrega de coisa. Texto e narração de Lírio Hoffman Jr. A partir do artigo 806, passou o Código a tratar da execução para a entrega de coisa. Mantendo as linhas que já delineavam o Código revogado, percebe-se na nova codificação a manutenção da dualidade atinente à entrega, que pode recair sobre coisa certa ou incerta. O legislador não cuidou de estabelecer, e essa de fato não era sua tarefa, o que se compreende por coisa certa ou incerta. A tal propósito, ocupou-se a Lei Civil, Código Civil, artigo 243, que define como incerta, em um primeiro cenário, a coisa identificada, ao menos, pelo gênero e quantidade. Certa, por seu turno, é a coisa especificada, determinada, caracterizada e individuada entre todas as demais de sua espécie. Constante em título executivo extrajudicial, tal obrigação franqueia ao credor o manejo da ação executiva, que tem início, como sucede no processo de conhecimento, com a protocolização da respectiva petição inicial. Sendo positivo o juízo de admissibilidade da demanda, o juiz determina a citação do executado para cumprir a obrigação em 15 dias. Não há, em regra, margem de discricionariedade ao magistrado quando eventual irressecimento desse interregno, uma vez que se trata de prazo legal, devendo ser contado em dias úteis em observância à regra prevista no artigo 219. Visando a coagir o executado a cumprir a obrigação, alude-se à possibilidade de fixação, pelo juiz, de multa por dia de atraso. Diante do silêncio da norma, é de se admitir a possibilidade de fixação de ofício, em patamar que desestimule o executado a recalcitrar, motivo pelo que se permite sua revisão a caso verificado ser insuficiente ou excessivo o valor inicialmente estipulado. A entrega da coisa, em atendimento ao despacho inicial, acarreta a extinção da obrigação, podendo ensejar o fim da execução, que deverá ser extinta por sentença. Código de Processo Civil, artigo 924, inciso 2º, e artigo 925. Não cumprida a obrigação, autoriza o Código a utilização de técnica subrogatória, que deverá vir expressa já no comando de citação, coincidente com a emissão na posse, a caso se trate de coisa imóvel, ou de expedição de busca e apreensão, se de coisa móvel. A previsão da medida executiva já no comando inicial vem ao encontro da racionalização do procedimento adotada pelo Código de Processo Civil de 2015, conferindo mais eficiência em relação ao anteriormente previsto pelo artigo 625 do Código de Processo Civil de 1973, que previa a expedição do mandado de busca ou emissão na posse em momento posterior. Para que o oficial de justiça pratique tais atos executivos, basta que o executado não efetue, no prazo legal de 15 dias, a satisfação da obrigação, com a respectiva entrega da coisa em juízo. Encontrado o bem e estando em perfeito estado, fica satisfeita a obrigação. Alude o artigo 807 que, havendo a entrega da coisa, deverá ser lavrado o termo respectivo, reconhecendo-se por satisfeita a obrigação. Ainda segundo esse dispositivo, a continuidade da execução dependerá da existência de frutos a serem pagos ou do ressarcimento de eventuais prejuízos, a evidenciar, assim, a possibilidade de cumulação de pedidos por parte do exequente. De outra quadra, o Código reconhece como possivelmente fraudulenta a alienação da coisa quando já litigiosa em relação ao executado, isto é, quando ocorrida a transferência após sua citação. Assim dispõe o enunciado descrito no artigo 808. Alienada a coisa quando já litigiosa, será expedido mandado contra o terceiro adquirente, que somente será ouvido após depositá-la. Por tal razão, autoriza o Código que o mandado seja cumprido contra o terceiro, que somente poderá apresentar defesa após depositar a coisa em juízo. Cremos que, por não adquirir a condição de parte na execução, compete ao terceiro, visando ao resguardo de interesse sobre a coisa, apresentar defesa sob a forma de embargos de terceiro. Em assim ocorrendo, a afetação do bem à execução ficará condicionada à comprovação de má-fé por parte do terceiro, atinente à ciência de que contra o executado pendia a demanda relativa ao bem objeto da execução. O Código de Processo Civil de 2015 exige para a caracterização da fraude e presunção absoluta de má-fé a averbação da existência do processo de execução no competente registro. Código de Processo Civil, artigo 792, inciso 2º e artigo 828. Admite o Código, em seu artigo 809, por outro lado, a conversão da obrigação originária em seu equivalente em dinheiro mais perdas e danos.
Para tanto, dispõe que assim ocorrerá quando 1. Suceder a deteriorização da coisa, 2. Quando essa não lhe for entregue, 3. Não for encontrada, ou 4. Finalmente, quando não for reclamada em poder de terceiro. De ordinário, a tutela específica da obrigação de entrega consiste na perfeita correspondência entre essa providência e o bem descrito no título executivo. Restando impossibilitada, contudo, a prestação da tutela específica, resta ao exequente reclamar do executado o valor equivalente da coisa, que, se não constar do título executivo, deverá ter seu valor apurado em liquidação de sentença, juntamente com os valores dos prejuízos sofridos. Parágrafo 2º e 3º. Sendo, pois, impossível essa avaliação, admite-se que o valor se dê por estimativa do exequente, sujeito, contudo, ao controle judicial. A liquidação será prévia, no entanto, em havendo benfeitorias feitas na coisa pelo executado ou por terceiro de cujo poder ela houver sido retirada. Abrem-se aqui duas possibilidades. Havendo saldo em favor do executado ou do terceiro, o exequente o depositará ao requerer a entrega da coisa. Se o saldo for favorável ao exequente, esse poderá cobrá-lo no mesmo processo. Depois de satisfeita a obrigação para a entrega de coisa, haverá então o prosseguimento do processo para execução de quantia, na forma de cumprimento de sentença. Código de Processo Civil, artigo 523, tendo em vista que se trata de título judicial. De seu turno, o artigo 811 versa sobre a execução de coisa incerta, que, como se advertiu, é identificada pelo gênero e qualidade. Alude-se no dispositivo. Quando a execução recair sobre coisa determinada pelo gênero e pela quantidade, o executado será citado para entregá-la individualizada, se lhe couber a escolha. Cabendo a escolha ao executado, a citação serve para impeli-lo a entregar a coisa já individualizada no prazo de 15 dias. Código de Processo Civil, artigo 806. Como a individualização é que caracteriza o objeto, e sendo o devedor sujeito à prestação, o Código Civil, artigo 244, defere-lhe a faculdade de escolher, dentre as do mesmo gênero, aquela a ser entregue na quantidade estabelecida. Também essa poderá resultar das circunstâncias que envolvem a obrigação. No silêncio do título e na falta da indicação oriunda da outras, cabe ao devedor fazê-la. Nos termos da Lei Civil, Código Civil, artigo 244, na hipótese de obrigação de dar coisa incerta, isto é, genérica, determinável pelo gênero e pela quantidade, a escolha deverá recair nos bens de média qualidade. Portanto, não pode recair sobre a coisa menos valiosa, nem tampouco pode ser o executado compelido a entregar a coisa mais valiosa, de modo que o objeto obrigacional deve recair dentro do gênero intermediário. Competindo ao exequente a escolha, este já deverá indicá-la na petição inicial, devendo o magistrado determinar a sua emenda caso verificar que a peça não preenche tal requisito. Feita a escolha da coisa pela parte competente, faculta-se ao adversário impugná-lo no prazo de 15 dias. À luz do disposto no artigo 812, o incidente de individualização será decidido de plano pelo juiz, ou, se a questão demandar conhecimento técnico que escape à ciência do magistrado, admite-se determinar a realização de prova pericial, nomeando perito de sua confiança. A impugnação será processada nos mesmos autos da execução, dispensando-se a oposição de embargos, de modo que a decisão que a resolva poderá ensejar a interposição de agravo de instrumento pela parte sucumbente. Artigo 1015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nada obstante, não vemos óbice a que a matéria seja decidida em sede de embargos. Convém ressaltar que o prazo de 15 dias será contado da juntada do mandado de citação para o executado, quando a individualização tiver sido feita na inicial. Ao que nos parece, quando feita pelo executado, suspende o prazo para entrega. Quando a escolha couber ao executado, o exequente deve ser intimado da entrega da coisa, sendo este, então, o termo inicial para a apresentação de eventual impugnação à escolha. Finalmente, alude o artigo 813 que se aplicam à execução para a entrega de coisa incerta as disposições relativas à execução para a entrega de coisa certa, claro, naquilo em que não haja incompatibilidade. A regra atende à lógica na medida em que a indeterminação da coisa cessa com a escolha, a partir do que os regramentos devem observar a mesma sistematização. Fim deste episódio. Até o próximo!